Hey guys, good morning. Welcome to this class. Bem-vindos a essa aula. Estamos começando agora. Assunto principal da aula: verb patterns, como vocês podem ver na tela. Padrões verbais foi uma tradução ali do Google Tradutor, mas o melhor nome em português seria regência verbal. E aí, se a gente vai falar de regência verbal, a gente vai pensar como que eu encaixo palavra depois dos verbos. Às vezes eu posso botar um substantivo, às vezes eu quero botar um verbo. E hoje, mais especificamente, a gente vai falar de verb patterns, dessas regências verbais, quando eu quero botar um verbo depois do outro. Por exemplo, quando eu digo, eu quero viajar. Então, eu estou entrando aqui com o verbo querer e entrei direto com o verbo viajar. No entanto, se eu digo, eu gosto de viajar, para o verbo gostar, eu vou precisar usar aqui a preposição de, porque é uma regência do verbo gostar. Então, o foco da aula de hoje, aqui, vai ser nesse tipo de regência, quando eu quero botar um verbo depois do outro, e mais especificamente, quando eu vou para o inglês, uma regência específica que é aqueles verbos que vão pedir sempre o verbo na sequência acrescido de ing. Então, por exemplo, no inglês, se eu quero dizer assim, eu quero viajar, eu venho aqui e penso assim, bom, eu tenho o verbo want, e aí eu quero botar o verbo viajar, travel, na sequência. Aí eu tenho que me perguntar qual é a regência do verbo want. Ele vai pedir o verbo da sequência no infinitivo. Opa, like this, I want to travel. Se eu quero, por exemplo, dizer eu gosto de viajar, eu venho aqui e digo, I like. E aí o verbo like tem duas regências possíveis. Eu posso entrar com o verbo no infinitivo, I like to travel, or I like traveling. Porque o verbo like permite essas duas regências. No entanto, se eu quiser expressar essa ideia de eu gosto de viajar usando o verbo enjoy, for example, like this, I enjoy traveling, eu tenho que necessariamente usar o verbo aqui acrescido de ing. Eu não posso dizer I enjoy to travel, porque o enjoy não tem essa regência. Então eu preciso saber, qual é a regência do verbo. Tem verbos, no caso do like aqui, por exemplo, ele aceita as duas regências e o sentido é o mesmo, basicamente. I like to travel, I like traveling. Mas há verbos como o verbo stop, que pode ser combinado com o verbo na sequência no infinitivo ou no ing. Só que aí isso me leva para situações diferentes. Então, se eu disser algo do tipo assim, I stopped, for example, smoking last month. Então, quando eu uso stop com ing, eu entendo que é parar de fazer alguma coisa. Então, aqui, portanto, eu parei de fumar no mês passado. Agora, imagina a situação. Eu digo assim, I was walking, then I stopped to talk to a friend. Já nesse caso aqui, se eu vejo o stop seguido ali de infinitivo, eu parei para fazer alguma coisa. Bom, na aula de hoje, a gente vai ter um foco que são aqueles verbos que necessariamente vão pedir os verbos na sequência acrescidos de ing. Então, esse vai ser o foco da atividade aqui. E ela pede para a gente, complete the sentences, choose from these verbs, in the correct form. Ou seja, a gente vai ter que usar esses verbos para preencher as lacunas e certamente nós teremos que acrescentar o ing a esses verbos para poder funcionar nas regências ali das situações propostas. Vamos ver a número 1, o verbo avoid. Então, quando eu quero evitar fazer alguma coisa, no inglês, esse verbo da sequência necessariamente vai vir ali acrescido de ing. É uma regência do verbo avoid. Então, vamos lá. O try aqui já está pedindo infinitivo, tentar fazer alguma coisa, se esforçar para fazer alguma coisa. Então, aqui eu já entendo que he tried to avoid, ele tentou evitar. Aí vem aqui fazer alguma coisa, que certamente vem um verbo com ing. E ali my question. E a gente vem aqui, e a gente tem os verbos apply, forget, interrupt, listen, live, lose, make, pay, read, travel and try. E aí pensar aqui qual que seria uma boa coisa que ele evitou fazer aqui em relação à minha pergunta. Então ele tentou evitar, he tried to avoid. Aí a gente poderia pensar aqui, por exemplo, no verbo answer. Só que aí eu não posso botar o verbo answer nessa forma, porque o avoid vai pedir que o verbo principal venha com ing. E também não vou botar aqui he tried to avoid to answer, for example, porque o avoid não vai pedir esse infinitivo. Então a gente vem aqui, he tried to avoid answering my question. Ele tentou, então try pediu aqui o verbo na sequência no infinitivo e o avoid está pedindo o verbo na sequência substantivado. O que significa isso? Acrescido de ing. Ok.
Let's see the next one. I'm trying to concentrate. Please stop blank so much noise. Estou tentando me concentrar. Novamente o verbo tentar aqui com a ideia de se esforçar, pedir um infinitivo. Por favor, pare. Se a gente está numa unidade que foca nos verbos mais ing, certamente é pare de fazer alguma coisa. E olha, tanto barulho. A gente vem para cá, primeiro pensa que o verbo pode estar ligado à ideia de fazer barulho e depois pensar como é que a gente vai encaixar esse verbo aqui, respeitando a regência aqui do verbo stop. Parece ser um presente contínuo aqui. Eu estou tentando me concentrar. I'm trying to concentrate. Please stop blank so much noise. A ideia de fazer barulho, quem vai preencher bem esse papel é o make, aqui na make noise. E aí, como eu tenho stop e quero pare de fazer alguma coisa, eu preciso usar o make aqui, acrescido de ing. Como ele acaba com e, com esse é mudo, não tem som, né? O último som de make é o som do K. A gente vai tirar fora esse E e agora traz uma sílaba nova do ing, sem pronunciar a letra G ali depois do N, só fazendo um in. Making. So please stop making so much noise. A gente vai perceber que ele vai... Bom, pare de fazer tanto barulho. Vamos escutar a frase aqui, ó. Please stop making so much noise. Yeah, so please stop making so much noise. So number 3, enjoy. Então a pessoa está dizendo, ó, eu gosto de fazer alguma coisa. Se vai usar o verbo enjoy, quer usar um outro verbo aqui, necessariamente tem que transformá-lo no substantivo, acrescentando ing. So enjoy blank to music. Temos que usar um verbo aqui que tem uma regência aqui, ó. Ele precisa de uma preposição ligando-o ao substantivo da sequência, o que para a gente seria transitivo indireto. E aí a gente pode vir aqui e pensar que verbo está ligado à música, ó. Eu gosto de ouvir música, é o que a gente tem que montar aqui. E aí pensar qual dos verbos ali da lista. E depois que encontrar o verbo, perceber que vai ter que acrescentar o ing a esse verbo para responder à regência do enjoy. Listen é um bom verbo que vai com música, ouvir música. Percebam que no português ele é um verbo transitivo direto. Você ouve música. No inglês eu preciso da preposição to para fazer esse elo. E essa preposição vai desaparecer na hora que eu traduzo, né? Então eu venho aqui. Lembre-se, em listen, o T está mudo. São duas sílabas, né? Listen, e agora eu vou acrescentar o ing fazendo a terceira. Listening. So I enjoy listening to music. Let's go to number 4. I considered. Bom, considerar fazer alguma coisa, né, com a ideia de pensar, ponderar sobre aquilo, vai pedir o verbo da sequência do ing. Então temos aqui, ó, I consider blank for a job. E esse verbo que vai aparecer substantivado aqui, ó, ele precisa do for para ligá-lo ao objeto aqui. I considered blank for a job, but in the end, I decided against it. Então eu considerei fazer alguma coisa em relação ali ao emprego, mas no final das contas, in the end, eu decidi contra essa ideia, né, e decidi não fazer isso. E que verbo vai bem com esse complemento aqui da job, aqui dessa lista, com a ideia de considerei pegar o emprego, aceitar, me candidatar ao emprego, seria essa ideia, né? Apply, vem bem com for, né? Apply for something, que é se candidatar, for example, apply for a position at a university. Tentar uma vaga numa faculdade, se candidatar àquela vaga, e aí a gente vai ter que usar o apply acrescido do ing por conta do considered. E aí você pode se perguntar, mas seria possível também dizer, por exemplo, I considered to apply for the job? Será que seria possível botar um infinitivo? Se você tem essa dúvida, você pode vir ao dicionário e checar a regência. Vamos trazer aqui o consider. Tem verbos, né, como o verbo love, start, hate, que permitem ing infinitivo sem mudar sentido. Consider. Tá aqui o verbo. Ó, ele mostra pra gente aqui, ó, plus I. We're considering selling. Olha essa construção. Esse primeiro aqui é um gerúndio. Nós estamos considerando. Ele está aqui com o verbo to be. Esse aqui foi substantivado para ser objeto aqui, ó. Nós estamos considerando vender a casa. E aí agora a gente pode descer aqui, né, e ó, procurar se ele vai mostrar alguma regência de infinitivo. Então eu não arriscaria, não conheço. O dicionário aqui também, ó, vai mostrar que não é comum. Então geralmente quando você quer considerar fazer alguma coisa, ing é a forma. Vou voltar para outra tela aqui. Por isso eu digo aqui na I consider apply. Eu considerei me candidatar ao emprego. E não to apply.
por causa da regência do considered. Lembrando que nessa unidade, nessa atividade, todos os verbos aqui antes da lacuna estão pedindo ali o verbo na sequência substantivado, ou seja, acrescido de ing. So, number 5. Bom, começou com auxiliar have, é uma construção de present perfect. Está falando de um período, né, de tempo do passado até agora, e começou com have you finished. Have you finished, com esse at aqui no final, é você já terminou. Como a gente está nesse escopo aqui, né, de 2 verbos na sequência, certamente o que a gente quer, você já terminou de fazer alguma coisa em relação ao jornal. Então, esse at no final, uma ideia do já, mostrando que você está nessa expectativa, querendo que aconteça. E percebam que terminar de fazer alguma coisa vai pedir essa estrutura do verbo substantivado. O verbo da sequência tem que vir com ing. Temos o newspaper, pensar qual desses verbos é um bom verbo aqui para ter como objeto the newspaper. Você já terminou de fazer alguma coisa em relação ao jornal? E aí fica bem fácil perceber aqui o verbo read, que é o verbo ler. Então a gente vem aqui e vai ter que encaixá-lo. Não, porque você não do the newspaper, não faz muito sentido fazer o jornal. Então você já acabou de ler o jornal. So have you finished reading the newspaper yet? Então yet aqui, né, no final. E isso vai virar então, você já acabou de ler, mas eu preciso substantivar esse verbo aqui para respeitar a regência do finish, que pede um substantivo ali na sequência. E ponto. Não vai permitir um verbo definitivo. Number 6. We need to change our routine. Nós precisamos mudar. O need aqui já pediu infinitivo. Posso botar o need change? Não, não é uma boa. O need na afirmativa sem o to, ele vai ali com infinitivo. We can't go on, fez um phrasal verb aqui com a ideia de continuar. E essa preposição on ali, quando eu puser nós não podemos continuar fazendo alguma coisa, ou a fazer, né? Nós não podemos continuar, sei lá, morando aqui, ou não podemos continuar a morar aqui, algo do tipo. Eu tenho que botar o verbo aqui com ing. E aí o living, exatamente, Manu. Então eu tenho o verbo live, que acaba com e, tá mudo esse e, a gente para ali no v. Vou tirar fora. And then I could add ing. Então a gente não pode continuar vivendo desse jeito. We can't go on living like this. So we need to change our routine. So let's move leave. Number 7. Avoid. Avoid, evitar fazer alguma coisa. Certamente a gente vai ter que botar o ing. Ó. It's better to avoid. Já essa estrutura aqui, ó, é melhor. Ela pede o verbo no infinitivo. O to aqui, ó, to avoid. É melhor evitar. Fazer o quê? It's better to avoid traveling. Yeah. Então a gente vem aqui. Traveling. A gente pode botar, como os americanos, com um L só. Ou 2 L's, como os britânicos. So it's better. É melhor evitar viajar, se locomover. Né? O travel pode ter essa ideia de locomover também. Não só viajar de uma cidade para outra. Ou durante a hora do rush, que a gente fala, né? Durante o rush hour. My memory is getting worse. Minha memória está ficando pior. Getting mostrando essa transformação. Aqui com adjetivo na forma de comparativo. Que vem do bad, que é um adjetivo que vai para essa forma aqui de maneira irregular. Aí eu fico. E aí vem o ing. A gente também usa aqui, né? A gente fala eu fico. Bom, se minha memória está ficando pior, eu fico esquecendo as coisas. E aí esse keep vai pedir esse verbo aqui com ing. So which verb here? Sorry. Então, quem aqui vai ter essa ideia de esquecer? Forgetting é o verbo forget. E aí vamos pensar aqui em relação ao que fazer com aquele T ali do final. Bom, temos uma condição aqui que é a palavra acaba com consoante, vogal, consoante, e a tônica está aqui. Né? O verbo é forget. Se a tônica estivesse lá para trás, a gente não faria o que a gente vai fazer. Então, porque a tônica está aqui, temos consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar esse T agora para acrescentar o ing. Forgetting things. Então, aqui, ó, eu fico esquecendo as coisas. So let's see number 9. I've put off. Primeiro aqui temos um phrasal verb, né? Put off tem uma ideia de postergar, atrasar alguma coisa. Né? Não é botar, tirar de cima de alguma coisa, por exemplo. É um sentido figurado, é um phrasal verb. Se a I've está dizendo aqui, né? I've put off, alguma coisa que eu estou fazendo há algum tempo. Que é o que ele vai dizer aqui muitas vezes. Ele quer montar aqui, ó, eu atrasei pagar essa conta. E eu penso assim, eu atrasei desde que eu a recebi até hoje. Essa ideia do desde que eu a recebi até hoje é que está sendo representada nesse I've aqui. So I've put off. E aí esse put off, exatamente, vai ser o verbo pay. E quando você quer botar um
verbo na sequência depois, né, atrasar, fazer alguma coisa, tem que vir com ing. Tem uma preposição aqui, então você pode vir aqui o dicionário, ó, e ver algumas coisas em relação a isso. Tá aqui, ó, put something off. Esse something que ele botou aqui entre o verbo e a preposição, mostrando que é um phrasal verb, que ele mostra aqui, porque é um phrasal verb. Porque o sentido dele se constitui por duas palavras, pela junção do put com off, e está mostrando que esse objeto pode aparecer ali no meio, né, do verbo da preposição ou depois. É uma característica desses, né, phrasal verbs aqui, desse tipo de phrasal verbs. E aqui embaixo a gente está vendo a regência. Ele fez uma voz passiva, ó. The meeting has been put off for a week. A reunião foi adiada. Esse has been está mostrando que foi e ainda está, né, por uma semana. E aqui está a construção que a gente quer ali. Eu quero botar um verbo depois, preciso substantivá-lo acrescentando ing. Ó. I can't put off going to the dentist any longer. Eu não posso mais ir ao dentista. Esse não posso mais está aqui nesse any longer. Então quando a gente vem aqui, ó, então ó, eu adiei pagar essa conta muitas vezes. Ele postergando, né? I really must do it today. Então a gente vem aqui no pay, basta acrescentar o ing. Let's see number 10. Give up, desistir, parar de fazer alguma coisa, também vai pedir o ing. Se eu quiser, you give up something, eu posso falar I've given up, mostra que eu parei, desistir de alguma coisa. Esse I've está mostrando que eu desisti, estou desistido, seria essa ideia. E aí de fazer o quê? Ó, e o verbo que vem aqui está pedindo da sequência do infinitivo. Então seria eu desistir de fazer alguma coisa aqui, né, ó, em relação ao japonês. Lembrando que idioma é sempre com letra maiúscula. I was making no progress. Eu não estava fazendo progresso nenhum, não estava avançando nada. Então o que eu desisti de fazer aqui em relação a aprender japonês, né? Trying. Então try, né, tentar fazer alguma coisa, se esforçar para fazer alguma coisa, vai ser o try com infinitivo. E o give up, o give que está no passado participa por causa do I've, vai pedir aqui esse ing. Ah, posso falar I've given up to try? Não, porque o give up não vai te dar essa regência de infinitivo. Ele vai pedir necessariamente esse verbo substantivado. Pay tinha que sambar fora aqui, né? And also try. And let's see. Number 11. If you gamble, you risk blank your money. Gamble é apostar, né? Jogar dinheiro. Então, se você apostar, jogar dinheiro, você arrisca perder seu dinheiro. Então, no inglês, se eu quero falar arrisca fazer alguma coisa, esse verbo tem que vir no ing. And what do you think? Losing com um O só, ok? Porque lose com dois O seria o adjetivo solto, aí não tem a ing, né? É um adjetivo assim, ó. Esse é um adjetivo, não tem como variar para ing, pronúncia lose. Esse é com um O só, a pronúncia lose, dá uma vibradinha aqui, vai tirar fora o E. E você vem aqui, ó. You gamble, you risk losing your money. Então, se você aposta, né, joga dinheiro apostando, você arrisca perder seu dinheiro. Would you mind? Would you mind, quando eu pergunto para alguém, você se incomodaria, por exemplo, de abrir a janela, eu vou usar o ing. Eu diria, né, would you mind opening the window? Então, mind aqui não é mente, é um verbo, né, incomodar. A gente vai botar esse would aqui. Peraí que tá travando tudo. Ó, would you mind, já tá ali, você se importaria, você se incomodaria. E agora eu entro direto aqui, opening the window. Você se importaria, se incomodaria de abrir a janela? Seria um problema para você? E aqui o que a gente vai fazer é você se incomodaria de não fazer alguma coisa. O not está entrando aqui antes do ing. Ó, me all the time. Alguma coisa em relação a mim, né? Já sabemos que só sobrou interrupt. Então seria, você se incomodaria de não me interromper o tempo inteiro? Let me speak. Me deixa falar. Então a gente vem no interrupting. Então temos aqui, ó, interrupt. Então, né, que está lá no apt, porém aqui não temos um CVC, né? Não é uma consoante, uma vogal, é uma consoante. Então a gente não mexe aqui. Bota ali. So would you mind not interrupt me all the time? Let me speak.